E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, mas eu sei que hoje a aula é um pouquinho tensa. Galera, relaxa. Vamos ficar tranquilos. Vamos sentar, conversar. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa avaliação. Então, hoje é a aula que nós vamos rever todos os assuntos que vimos na unidade 1. Então, vamos fazer assim, ó. O tio vai sequenciar aqui os assuntos que nós vamos abordar para fazermos nossa avaliação daqui a pouco na tela. Olha aí, aula 14.1. Na aula 14.1, nós vamos fazer a revisão geral da unidade 1. Vamos pintar? Vamos pintar! Vamos pintar! Aqui, ó. Pam, 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 pam. Então, nós vamos abordar o que, professor? O que pode ou não cair na nossa avaliação daqui a pouco. Tchan, 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 tchan. Bioma amazônico, nós vamos relembrar, recordar, reviver. Teve 3 R. Sistemas agroflorestais, classificação dos sistemas agroflorestais, planejamento dos SAFs, local de implantação dos SAFs e componente dos SAFs. Eita, prof! Então vamos lá, essa aula 14.1, começando com o bioma amazônico, olha só, que foi a aula 2.1 da unidade 1. No bioma amazônico, nós falamos quais são os biomas amazônicos e as suas características. Então aí, para relembrar, né, aonde está constituído o bioma amazônico, que compõe o bioma amazônico, que são planícies, terrenos, com pouca variação de altitude. Vimos a implicação dessas altitudes. Depressões, que são tipos de relevo ampliando, onde são encontrados colinas baixas e os planaltos e planícies que constituem e também fazem com que determinadas áreas em épocas de anos sejam alagadas e outras não. Maior de todos os biomas brasileiros, é englobado a maior bacia hidrográfica do mundo, o bioma amazônico. Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies, equivalendo à metade de toda a espécie do planeta, aproximadamente. No Brasil, são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 répteis, 232 anfíbios e 1.800 peixes continentais. Nos rios podem ser encontrados mamíferos como boto, como tucuxi, peixe-boi, ariranha e lontras. Já na aula 3.1, nós falamos sobre os sistemas agroflorestais. O que são, objetivo, onde são aplicados sistemas SAFs e seus benefícios. Então, galerinha, chamado pela abreviação SAF, Sistema Agroflorestal, é uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, com o cultivo agrícola ou animal. O objetivo? Formar sistema produtivo ecológico mais sustentável, com menor uso de insumos externos. Diminui os riscos de mercado para o agricultor, por meio de uma variedade de culturas e de espécies animais com valor econômico e de fácil o quê, pessoal? Comercialização. Para mim, minha diretora, galerinha, sempre lembrando uma coisa, sistema SAFs. Sistema SAFs é um processo de integração, tá? Integração da lavoura, pecuária e floresta. Mas pode ser assim, ó, os 3 juntinhos, exemplo. Integrar a atividade da agricultura na floresta é um SAF. Integrar a atividade de criações
na floresta, ou vice-versa. E os três juntos. A atividade da agricultura é tudo que trata sobre horticultura, olericultura, silvicultura, né? Produção de hortaliças, vamos lá, hortas, flores, tudo que envolve atividade agrícola integrada à floresta. É uma classificação de SAF. Pecuária, criação. Você criar gado, seja leiteiro ou de corte, ave de postura de corte, suíno, criar caprino, ovino, coelho, peixe, toda atividade de criação na floresta, ou você... Apicultura, isso e também é um sistema SAFs. Só que quando a gente fala sistema agroflorestal, é porque você pegou a agricultura mais pecuária. Agropecuária inserida no contexto florestal ou a floresta inserida no contexto agropecuário. Então, a gente também tem aquela denominação meu Deus! Integração, lavoura, pecuária e floresta. Fica melhor assim. Integração, lavoura, pecuária e floresta. ILPF. Agora eu consegui. Pode aumentar, minha diretora? Meu Deus, parece que eu tô cheio de blush no meu rosto. Volta, diretora! Vai ficar pro resto da vida. Eu não tá rosado, da onde... Eita, que tá usando um mecanismo. Ó, tá rosadinho, tá corado o menino. Aumenta a tela, diretora. Não! Ah, sei não! Onde são aplicados os SAFs? Eles podem ser aplicados em áreas, olha aí, ó, restaurar floresta, recuperar áreas degradadas ao desenvolvimento de uma nova cultura. Benefícios dos SAFs. A utilização dos SAFs se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária, que aí envolve agricultura e pecuária, com serviços ambientais. Lembra? Professor, me dá uma atividade pecuária que vai auxiliar no desenvolvimento e recuperação de uma floresta. Apicultura. Apicultura é criação. Apicultura é pecuária. E se você colocar isso integrado na floresta, você tem um mel de qualidade, porque o período de floração da floresta com árvores nativas traz uma qualidade do mel, em relação à acidez, textura, doçura, qualidade das flores. E outra coisa, não é só o mel. Própolis, geleia real, só manufatura. E outra, variabilidade genética da floresta. Por causa do cruzamento, ele não é só um agente poliniza, vai produzir mel, ele poliniza umas árvores das outras. Tudo bem. Vamos para frente? Aula 4. Classificação dos SAFs. Olha aí, ó. O SAF tem um aspecto ecológico, tem um aspecto econômico, tem um aspecto funcional. O que é isso? Aspecto ecológico. Essa classificação leva uma consideração em relação à localização geográfica, situação topográfica e complexidade biológica. O que é isso, professor? Localização geográfica. Significa, galerinha, que áreas aqui no nosso estado são consideradas degradadas. Degradadas não, meu Deus! Acidentadas. Regiões acidentadas, né? Tem morro, você tem que evitar a erosão, a topografia do nosso estado. É muito difícil a gente ver uma topografia plana. Claro que aí é a atividade agrícola convencional. Aí fica plano. Não é assim. Aqui é tudo acidentado, morros, no interior morro. E aí sim você pode utilizar essa topografia por causa da complexidade biológica. Como assim, professor? Animais silvestres que estão ali, você tem que fazer pontes, né? Os SAFs podem ser definidos como comerciais. Como assim? Me dá um exemplo de SAF comercial, professor. Você tem no seu sítio um igarapézinho, você tem no seu sítio uma atividade, uma trilha, faz uma trilha ecológica no seu sítio.
Você faz um tipo turismo ecológico dentro do seu sítio, que é biológico, né? Que aí o pessoal que mora na cidade, final de semana, vai para esses sítios, para os banhos, mas de forma ecológica, que você pode usufruir de um local sem degradar e ainda auxiliar no processo. Por exemplo, tem gente que vai para o sítio e fica o final de semana inteiro porque quer vivenciar com os filhos, tirar leite, produzir seu próprio pão, porque tem sítios hoje que você vai e você vivencia uma atividade agrícola. Cavalo, aspectos ecológicos. Então tem SAFs de produção e SAFs de proteção. SAFs de produção são aqueles que têm como principal função produção de alimentos ou fibras para atender o consumo. Produção. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles de proteção, que têm a principal função de proteger, né, os elementos naturais, os recursos naturais, mananciais, por exemplo. Ou você pode, como nós estávamos falando, fazer um tour ecológico. Exemplo, a pessoa leva o filho, que é aquela educação ambiental, leva o filho, e aí o filho vai vivenciar colher mel e ver a importância de agentes polinizadores. Galinha agroecológica, sabe? Tem muitos sítios hoje, pesca ecológica. Qual é o próximo, professor? 7. Planejamento dos SAFs. O planejamento dos SAFs, pessoal, tem como definição seus objetivos e a sua característica comercial, alimento ou ambiental. Conhecer o ambiente interno e externo, permitir que o produto identifique pontos fracos que devem ser melhorados. O que é isso, professor? Lembra? Quando a gente fala sobre classificação da propriedade rural, você pega a sua propriedade e fala assim, qual é o potencial agroecológico? Qual é o potencial comercial? Muitos produtores rurais nem imaginam que na sua propriedade tem uma árvore que não tem interesse comercial. Comercial que eu falo, de mercado local. Mas tem aquele de mercado industrial, por exemplo. Não é o fruto que vai atender a feira livre, mas é uma árvore que ele pode tirar folhas, fazer reflorestamento, tirar folhas para a indústria de cosmético, farmacêutico, entendeu? Que tem produtos químicos com atividade biológica. E também, pessoal, nós falamos sobre o local da implantação dos SAFs, as diferentes áreas para a implantação dos SAFs. E nessas diferentes áreas nós temos, para selecionar o local, o produtor deve basear-se no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, já realizado na sua propriedade. E também os locais adequados, áreas de reserva legal, dependendo do tipo de sistema SAF implantado, segundo a regulação, né, a normativa ali da CONAMA 369. Professor, o cadastro rural ambiental, quer dizer, o cadastro ambiental rural é aquele levantamento, por exemplo, que você entra no site e cadastra direitinho toda a sua propriedade. Como é que está a sua propriedade? Lembra? Quem mora na cidade, paga IPTU, que fala área construída. Todo que tu foi ali. E aí, com esse recurso, quando você fala, a minha propriedade tem tantos metros quadrados, tanto é floresta, tanto é atividade agrícola ou atividade pecuária. Eu tenho um celeiro, tenho um pasto, tenho uma avicultura, uma piscicultura. E aí, com esse cadastro, você também pode fazer financiamento rural. Você pode conseguir benfeitorias na sua propriedade. Porque aí você consegue recursos financeiros. Aí os recursos financeiros são vários, para aquisição de sementes, aquisição de instalação. Isso é muito importante. E quando é que a gente vai saber disso, professor? Lembra? A gente vai fazer essa aula lá na frente, mas para o sistema SAFs. Aqui, minha diretora. Galerinha. Agora finalizamos essa nossa revisão, né? Dos principais assuntos. Eu vou voltar aqui, ó,
os principais assuntos que nós vimos aí para a nossa revisão geral da unidade 1. Então, nós falamos sobre os principais biomas amazônicos, as características e também aqui da nossa região. Falamos sobre o sistema agroflorestal. Relembramos os tipos de classificação desses sistemas agroflorestais. Aí falamos aqui, ó, o planejamento do SAF, como planejar os SAFs, local de implantação e componentes dos SAFs. E, prof, e agora? Agora, meus queridos, você vai fazer sua avaliação. Isso, é atividade avaliativa. Atividade avaliativa parcial só, referente à unidade 1. Desejo vocês, assim, ó, uma serenidade, calma, tá bom? Nesse momento. Respira fundo e daqui a pouco eu te volto para a gente iniciarmos aí a unidade 2, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.